Pedro, queria agradecer, né, o seu aceite para fazer parte do nosso podcast Fala Claudão. Né? O intuito nosso é realmente um bate-papo descontraído. Né? A gente traz para as pessoas a possibilidade de entender um pouquinho cada profissão e trazer um pouquinho de você mesmo, né? do Pedro na cirurgia plástica. Né? O Pedro Bersan, ele é cirurgião plástico, né? Ele tem uma questão mais focada em pacientes da face, né, Pedro? De cirurgia facial e de mama, de reconstrução do corporal. Então eu queria falar um pouquinho, já pegando esse gancho, agradecendo, já falar um pouquinho da questão da cirurgia plástica mesmo, né? Da expectativa que as pessoas criam quando vão atrás de vocês. Como é que é isso? É isso, Claudião. Primeiro é eu que tenho que te agradecer, é um prazer estar aqui. Já ouvi falar muito, já ouvi muito do seu podcast. É uma honra, na verdade, estar aqui com você. E é muito bom a gente conversar dentro da nossa profissão mesmo, né? Como a gente estava comentando aqui antes, falar um pouquinho do nosso dia a dia para trazer isso para as pessoas. E você usou uma palavra aí para começar espetacular, uma palavra que a gente trabalha todos os dias na cirurgia plástica, que é a expectativa, né? Os pacientes realmente eles sempre vão buscar a cirurgia plástica com alguma expectativa. A gente sempre traz uma bagagem, uma história, né? Alguém que a gente viu, ou um corpo que a gente gostaria de ter parecido. Então, os pacientes sempre chegam mesmo com uma expectativa. E o grande segredo, digamos assim, o grande objetivo da cirurgia plástica é a gente justamente conseguir alinhar essa expectativa que o paciente traz com o que a gente consegue de fato entregar, né? Com que a realidade da especialidade, das técnicas, dos equipamentos que a gente tem conseguem entregar de resultado para os pacientes. Né? Você sabe muito bem que cada paciente é completamente diferente do outro, cada cirurgia é diferente, cada corpo é diferente, cada organismo vai responder de um jeito diferente. Então, a gente precisa mesmo trazer esse paciente e a cirurgia para o mesmo contexto, né? Para um equilíbrio ali entre a expectativa que os pacientes têm, que é sempre uma expectativa alta, isso é positivo, né? Isso que leva a especialidade para frente, isso que faz a gente melhorar cada vez mais, mas também dentro de uma realidade, do que a gente realmente consegue oferecer para ela ali no pós-operatório. Falando em expectativa, né? A gente tem, como você pincelou agora, tem vários perfis os pacientes, né? Os mais negativos, os mais positivos. Como é que você faz para trabalhar, principalmente aquele paciente que já chega com o perfil mais negativo, onde as coisas vão dar errado, onde eu vou criar, e ao mesmo tempo aqueles pacientes que estão com uma expectativa, né, acima do que a gente pode entregar, né? Eu costumo brincar com quase todos os pacientes, é uma brincadeira bem verdadeira, né? Que a cirurgia plástica é como um namoro. A gente vai namorando aquela ideia, pensando, eu queria mexer na minha mama, eu queria fazer uma lipo, eu queria mexer alguma coisa no meu rosto, até que um dia você sente que está na hora de você casar. Aí você vai no consultório, prepara e opera. Então, realmente existem vários perfis de pacientes mesmo, esses pacientes que vêm com um perfil negativo, com um perfil um pouco até pessimista, eu tenho muito medo de dar errado. A gente conversa, talvez não seja a mesma hora da cirurgia, né? Talvez ela ainda esteja ali naquela fase do namoro, começando a entender melhor o que ela quer, trabalhando melhor esse objetivo na cabeça dela, e isso a gente vai conversando, vai explicando. É muito importante o paciente entender como que vai ser o processo da cirurgia, pelo que ele vai passar, o que ele vai sentir depois, né? Como é que vão ser esses momentos, esses meses depois da cirurgia, em que o corpo vai estar passando por muitas mudanças ainda, até a gente chegar naquele resultado final. Então é importante mesmo trabalhar esses pacientes negativos da mesma forma que os pacientes muito positivos, que também puxar um pouquinho para baixo. Exato, né? A gente tem que puxar um pouquinho para a realidade. Isso dá para fazer, isso não dá para fazer, isso não vale a pena a gente fazer, isso aqui já pode ser mais interessante do que talvez até uma ideia que o paciente traz de casa. Né? Hoje a gente tem uma quantidade enorme de estímulo. Então tem televisão, tem internet, tem Instagram, a gente vê um monte de coisa, um monte de estímulo. Fulana fez isso, a outra amiga fez isso, eu quero fazer isso, mas talvez não seja o melhor para cada um, né? Então a gente tem que trazer mesmo essa expectativa, como a gente estava dizendo, para dentro de uma realidade que for melhor para esse paciente mesmo, né? Hoje a gente tem dentro
da tecnologia maneiras da gente ficar mais bonitos, né? Então tem filtros, Verdade. tem Photoshop, tem um tanto de coisa que pode nos ajudar a melhorar o que a gente está entregando, né? Dentro disso aí, as pessoas chegam para você trazendo uma realidade possível de chegar, ou geralmente elas estão acima dessas expectativas? Porque A maior parte dos pacientes tem uma percepção mais próxima da realidade mesmo. Mas isso que você está dizendo é importante por causa de uma nova geração, na verdade, que está chegando, né? Nós temos assim uma experiência mais longa, mais antiga, de perceber o que é real, o que não é real. Mas as gerações mais novas que já estão nascendo na era da internet, que já estão nascendo na era do Instagram, e que vem esse bombardeio de imagens trabalhadas de forma digital, com filtros, igual você falou, com Photoshop e tudo mais, às vezes tem mesmo uma expectativa um pouco irreal, né, de atingir um tipo de pele, uma textura de pele muito perfeita, uma proporção de corpo muito perfeita, que na verdade só existe no Instagram, né, só existe no filtro mesmo. Então, essa geração mais jovem aí, às vezes tem mesmo um pouco dessa distorção por causa da frequência mesmo, né? Do hábito que eles já têm desde sempre de verem essas pessoas na internet, no Instagram, já com alguma modificação digital. Né? Então, às vezes, a gente precisa mesmo falar, olha, isso aqui não existe, isso aqui só existe no filtro, isso aqui só existe no Photoshop. Né? Eu brinco muito, especificamente uma região do corpo, que é o abdômen. Então, só existem pessoas com o abdômen reto sentadas no Instagram. Todo mundo, quando senta, a barriga dobra um pouquinho, não tem jeito, porque senão não sobra pele pra gente ficar em pé depois. Eu falo que minha mas barriga no Instagram, é postural, eu não tenho... Exatamente, mas você tem toda a razão. A hora que eu estico, ela melhora bem. Exatamente. E dentro dessa questão da cirurgia plástica, né, você tem a reconstrutiva, né, que é quando a pessoa está com um problema, né, de uma queimadura, alguma coisa mesmo, uma cicatriz maior, e aí a pessoa vai lá com esse problema, mas a hora que te vê, você fala, não, agora eu vou aproveitar aquele sonho que eu sempre tive de trocar essa parte. Isso acontece demais ou isso aí é só a impressão de um oftalmologista? Isso às vezes acontece, Cláudio, em algumas situações mesmo. Por exemplo, hoje mesmo eu atendi uma paciente que gostaria de fazer uma cirurgia no nariz, né? Então, ela tem uma queixa funcional, tem um problema respiratório, um desvio de septo e tem um incômodo estético também. Então, a gente consegue associar muito essas coisas. Os princípios da cirurgia plástica são os mesmos, né? Tanto para a cirurgia reconstrutora quanto para a cirurgia estética. A gente passa muito na nossa formação, na nossa construção mesmo dentro da especialidade pela reconstrução, porque realmente o que traz a base para a gente, né? De teoria, de técnica para a gente poder aplicar na cirurgia estética. Então não é incomum, não. Às vezes chega um paciente para algum tipo de reconstrução, para fazer alguma reparação, uma reconstrução de mama, ou corrigir algumas cicatrizes, né, que ficou de uma cirurgia na infância, ou mesmo algum trauma, e quer aproveitar ali, vamos aproveitar para corrigir essas cicatrizes. A gente faz um pouquinho de lipo aqui para dar um contorno mais bonito e associa ali, como os pacientes costumam dizer, aproveitar a anestesia. Essa parte é uma coisa interessante, né? Eu brinco que se eu fosse cirurgião plástico eu ia morrer de fome, porque eu acho todo mundo lindo, maravilhoso. Não, você não precisa mudar nada. E eu sou oftalmologista, tem uns pacientes que estão caindo a pálpebra quase que na bochecha. Assim, não, tá ótimo. Eu falo, gente, tem um colega aqui que vai melhorar isso para o senhor. E aí agora eu já estou apresentando essa possibilidade, né? Então, qual que você acha que é o perfil do cirurgião plástico? Vocês conversam sobre isso? Como é que... A gente tem algumas vertentes de perfis, né, também. Mas eu acho que o mais importante é perceber, a gente entender que o desejo da cirurgia plástica ou a necessidade da cirurgia plástica tem que partir do paciente, né? Eu
A maior parte das vezes, a maior parte das pessoas, ou quase todo mundo, tem a sua beleza, tem o seu tipo de beleza, tem características positivas, tem características negativas. Eu falo para assim, ó, ninguém é perfeito, né? Ninguém tem barriga perfeita, mama perfeita, rosto perfeito, nariz perfeito, ninguém é perfeito. Cada um tem a sua beleza. Mas a partir do momento em que alguma alteração ou algum contorno do corpo, do rosto, está incomodando o paciente, né? Está trazendo algum tipo de transtorno social, incômodo, até mesmo relacionamento, alguma coisa assim, esse deve ser o ponto de partida ideal para a gente fazer uma cirurgia plástica, né? Não é o marido que vai falar para indicar para a esposa uma cirurgia plástica, não é o namorado, não é nem o médico, na verdade, né? A gente escolhe a melhor cirurgia, como tratar melhor aquela região. Mas o ideal mesmo é que sempre parta do paciente, né? Alguma insatisfação que ele tem com o corpo, porque isso é muito mais do que o próprio formato do corpo. Isso é a autoestima, é a forma como a pessoa se vê e se coloca socialmente. Então, é mais do que a forma que nós vemos, a maneira como a pessoa se percebe, né? Então, isso é também um ponto importante para a gente ter uma cirurgia plástica bem sucedida. E qual a frequência? Agora você me deu uma curiosidade aqui, momentânea aqui. Qual a frequência que a pessoa vai mais pelo parceiro ou parceira, pelo cônjuge, do que propriamente pela autoestima ali? Acontece. Né? Em alguns casos isso a gente vê nitidamente, às vezes até o cônjuge vai na consulta, né, e fala, não, põe um silicone maior, põe um silicone menor, querendo, assim, de certa forma influenciar. Claro que a gente deve, né, levar em consideração as opiniões das pessoas que a gente ama, que estão próximas da gente, mas a decisão eu sempre faço questão de que seja da paciente mesmo. Às vezes a gente até pede, tudo bem, essas são as opções, marca um retorno sozinha daqui uns 15 dias para a gente conversar, né, para poder diminuir essas interferências externas, porque cirurgia é uma coisa, de certa forma, definitiva, né, Cláudio? Uma coisa que vai durar muitos anos. Então tem que ser realmente uma coisa que o paciente deseje mesmo. Pode ter uma conversa ali, deve ter uma conversa com o marido, com a esposa ou com as pessoas mais próximas, mas não pode ser uma coisa imposta, porque uma coisa imposta tem tudo para dar errado. Uma coisa que eu acho interessante, como vocês lidam com cicatrizes mesmo, né? Vocês melhoram, vocês conseguem melhorar a autoestima do paciente, porque vocês fazem um trabalho, assim, eu acho sensacional o resultado que vocês chegam. Mas, assim, é interessante porque vocês lidam com cicatrizes grandes, muitas vezes, mas o resultado é tão legal que aquilo ali, ele quase que desaparece, né? Assim, no resultado final para o paciente. Como é que é trabalhado essa questão? Olha, você vai mudar a forma do seu seio, a forma da sua barriga, mas vai ter uma cicatriz X, Y, Z, que para nós, eu sou oftalmologista, né? Minha cicatriz é mínima, né? Aí eu olho para vocês, né? Quando a maioria lá por dentro não dá nem para ver. Não dá para ver, né? Mas eu fico assim, achando interessante. E como é que vocês trabalham essa parte assim, de melhorar uma questão, mas vai aparecer outras coisas? É muito claro, né? Muito tranquilo para vocês, mas assim, passando para o pessoal. Isso é importante mesmo, né? Toda cirurgia deixa algum tipo de cicatriz mesmo. E a gente tem que fazer essa troca de um corpo feio, de um corpo ruim, por um contorno corporal muito melhor ou facial muito melhor, e o preço disso é algum tipo de cicatriz. E a gente tem que explicar muito bem para o paciente mesmo, porque a aceitação de cicatriz, a percepção das cicatrizes é muito individual. Então, a grande maioria das cirurgias plásticas deixa uma cicatriz muito discreta e bem escondida, né? A cicatriz da abdominoplastia fica dentro da calcinha, a cicatriz das mamas fica dentro do sutiã, a cicatriz do rosto fica escondida pelo cabelo. E uma cicatriz de boa qualidade na maior parte das vezes, né? Mas é uma cicatriz, né? Toda lesão de pele vai evoluir com algum tipo de marquinha. Então é importante os pacientes saberem. Uma coisa que a gente sempre procura, e eu sei que você gosta de inovação, de tecnologia, a gente também gosta, é diminuir mesmo essas cicatrizes, é tentar deixar essas cicatrizes o mais finas possível e menores possível. Então a gente cada vez tem técnicas, tem materiais, equipamentos para tentar diminuir essas cicatrizes. E aí a gente conversar sempre com o paciente, a cicatriz vai ser
X, Y, Z. Em troca disso, a gente vai conseguir definir melhor a sua cintura, deixar a sua mama mais arredondada, deixar o seu rosto mais jovem, mas tem que sempre deixar bem claro qual vai ser a cicatriz para a gente poder não ter problema depois. Você me chamou a atenção que quando você falou de cicatriz, você falou assim, a cicatriz fica coberta pela calcinha, a cicatriz fica coberta pelo sutiã, e aí veio a minha parte, né? Assim, tá, qual que é a frequência que os homens estão procurando? Tudo bem que os homens hoje também podem usar esses apetrechos, mas dentro disso aí, assim, eu estou brincando um pouquinho com a situação do... eu escutei que os homens estão até indo com uma frequência até maior que as mulheres, né? Então... Tem aumentado mesmo a procura dos homens. É porque os homens geralmente não se preocupam tanto com as cicatrizes quanto as mulheres, né? Então, a questão das cicatrizes acaba levando a gente a pensar mais nas mulheres, porque elas são bem mais preocupadas do que os homens em geral. Mas realmente a cirurgia plástica tem cada vez mais agregado os homens. Então, hoje, dependendo do tipo de cirurgia, a lipoaspiração, por exemplo, que é uma cirurgia que os homens fazem com muita frequência, chega aí até a 20%, 25% dos pacientes são homens, né? Outras cirurgias também que os homens procuram muito a blefaroplastia, né? A cirurgia das pálpebras mesmo. De cabelo, né? Cirurgia de cabelo, que está cada dia mais só difundida. Dos carecas que elas gostam mais, mas a gente pode ficar sem ser careca. Elas estão perdidas, então. Vai ter gente que elas gostam. Mas dentro dessas técnicas novas, o que tem assim que tem puxado vocês para investir, né? Qual é para diminuir a cicatriz? É para fazer uma lipo mais diferente? O que está chamando a atenção? Qual o caminhar da plástica aí que você está vendo em tecnologia? Na verdade, assim, a gente tem três coisas principais que a gente sempre busca com tecnologia. Primeiro é segurança, né? Porque ninguém quer fazer uma cirurgia plástica, um procedimento estético, por mais importante que seja para a autoestima, mas ninguém quer fazer aquilo ali para correr um risco, né? Então, a segurança é sempre uma coisa que a gente pensa para agregar tecnologia, para agregar materiais específicos e tudo mais. Além disso, o resultado. Obviamente, todo mundo quer um resultado melhor. Então, um contorno corporal mais bem definido, né? Lipo HD, lipo de alta definição, de média definição, que está bastante em voga aí. Realmente é uma coisa mais moderna, uma tecnologia mais moderna. Então, deixa o resultado mais bonito e mais natural, né? A grande maioria dos pacientes quer um resultado estético natural. Claro que tem um ou outro que deseja alguma coisa um pouquinho diferente, mas a grande maioria quer ficar natural, quer que as pessoas olhem para você, ninguém quer ser olhado e falar, nossa, que plástica bonita que você fez, quer que ser olhado e falar que corpo bonito que você tem, que nariz bonito você tem. E o terceiro ponto são exatamente as cicatrizes, que a gente tem tentado cada vez diminuir as cicatrizes, tratar, por exemplo, a flacidez de pele sem grandes cicatrizes, com tecnologias como o Renuvion, que vão retrair a pele sem precisar daquela cicatriz grande da abdominoplastia, por exemplo, ou da braquioplastia, que é a cirurgia para tirar o excesso de pele do braço. Então, são três fatores realmente que são bem importantes mesmo para a gente considerar agregar tecnologias, né? Segurança, qualidade do resultado e diminuir as cicatrizes. Mudando um pouquinho de assunto, a gente estava conversando, né? Você trabalha com seu pai, Dr. Márcio, né? Exatamente. Como é que é isso? Como é que é trabalhar com o pai? Você lidou bem? Você quis já pegar dali para cima, aí fica mais difícil, né? Porque geralmente ele fez uma caminhada importante antes de você começar. Como é que é isso para vocês dois? É verdade, mas assim, para mim sempre foi uma coisa muito tranquila. Nós sempre tivemos uma boa relação de pai e filho, muito antes, né, da profissão. Tenho uma consideração muito grande por ele profissionalmente, um respeito enorme, e para mim foi uma extensão da minha formação, na verdade, né? Meu pai é bastante experiente, tem muitos anos de cirurgia plástica, participou praticamente da formação de todos os cirurgiões plásticos de Belo Horizonte hoje. Então, eu fiz a minha residência, as minhas residências, né? Passei por todo o processo normalmente e depois fui trabalhar com ele por muito tempo. Assim, ele participou de todas as minhas cirurgias para transmitir mesmo essa experiência grande que ele tem. Até hoje a gente trabalha muito junto, a gente opera muito junto e é super gratificante. Acho que ele se sente também muito gratificado e eu me sinto também
uma grande satisfação e uma grande segurança também, né? Não tem nada como a experiência. Então, isso agrega muito para a gente sempre. O médico tem a tendência, para mim é muito interessante a gente perceber que a maioria dos médicos estão ali porque gostam, a maioria, né? E aí, a partir do momento que você sai de casa felizão para trabalhar e volta 12, 15 horas depois na mesma alegria, a chance de seus filhos, eu falo lá em casa, a chance das minhas filhas virarem médico é grande, não tem expectativa. Mas é grande, porque é o exemplo que você está dando. E até, de vez em quando, eu brinco. Se elas realmente irem para esse lado de medicina, provavelmente eu devo puxá-las para oftalmologia. Aí sim eu vou dar uma puxadinha no sentido de tentar facilitar o caminho. Né? Eu acho que se você leva para esse lado, eu trabalho no centro oftalmológico, né? Nós temos lá 53, 54 anos de existência, então já estamos na terceira geração. E é muito gostoso você ver as gerações juntas. É muito gostoso você ver o caminhar junto. E é interessante, eu que não tenho ninguém que eu não sou dessas gerações, não sou dessas famílias, é interessante quando você olha, elas têm um padrão. Cada família tem um padrãozinho, porque é justamente isso. O exemplo que você... O exemplo, né? Né? Provavelmente você tem uma maneira diferente de ser do seu pai, mas os valores são os mesmos, né? O exemplo arrasta, né? Como dizem. E é o que eu costumo dizer para os meus alunos e tudo. Igual você disse, a gente trabalha muito, a gente tem uma carga horária de trabalho grande, sempre tem durante toda a formação, durante todo o trabalho, mas a gente está sempre feliz mesmo, a gente sai animado, volta feliz, contando os casos, como é que foi o dia, como é que foi a cirurgia, conversa daquilo ali, se junta uma roda de médico, a conversa é sempre de medicina. Então, quanto mais a gente conhece de uma área, a gente... passa a gostar mais daquilo ali, né? Quando a gente não conhece, uma coisa muito desconhecida, mesmo dentro da medicina, se a gente tem um contato muito grande com uma determinada especialidade, a gente vai conhecendo melhor aquela especialidade, e se existe já uma afinidade, vamos dizer assim, geneticamente predisposta, a gente acaba gostando mais daquilo mesmo, né? Então, além de ser, de fato, existir uma facilidade maior ali no caminho, de ter um apoio grande do pai, da mãe, do familiar, a gente acaba se aproximando mesmo, né? Conhecendo melhor o dia a dia daquela especialidade, o dia a dia daquele médico, e isso vai trazendo a gente mesmo de forma natural. Tem como você leve essa passagem de bastão, até porque não é uma passagem de bastão, né? Cada um com a sua história. Exatamente, né? A gente começa ali entrelaçando as histórias e depois vai como se fosse construindo histórias paralelas, né? Que de vez em quando se cruzam assim e voltam, e cada um vai seguindo um caminho bem próximo, um ajudando o outro. Nesses caminhar da vida, essa questão de mídia social, como é que você entrou nessa e qual a importância que você acha da gente estar aqui num podcast que a gente não aprendeu a fazer na nossa faculdade, não teve aula de podcast, nem muito menos de mídia social. De jeito nenhum. Porque a sua especialidade traz uma necessidade talvez um pouco maior, porque você tem que entregar resultado e, querendo ou não, o paciente pode te procurar através de uma mídia social. Isso é legal, né? É legal você poder também trabalhar o resultado da sua mídia social para os seus clientes, né? Mas, ao mesmo tempo, o posicionamento, né? A gente está indo... Se eu estou aqui é pelo meu posicionamento, para eu aprender aonde o mundo está indo. No seu caso, como é que foi essa historinha? Como é que é? É necessidade ou você... Porque todos nós médicos não temos essa necessidade. Né? São poucos os que nasceram para isso. Mas verdade. Realmente. Abrir para isso é legal, né? Acho que tem alguma seleção ali antes de entrar na faculdade que só seleciona os que não têm muita habilidade ou muita predisposição para essa questão de mídia social. Mas isso é a realidade nossa hoje, né, Cláudio? Não tem muito jeito a gente correr disso, não tem como a gente viver e ignorar as mudanças que estão acontecendo. Na verdade, o ideal é que a gente sempre vá procurando essas mudanças,
mudanças como a gente faz na medicina também. Se tem uma coisa nova, se tem uma coisa que está dando mais certo, a gente sempre vai procurar entender e participar daquilo ali. Então, a mídia social, os podcasts, o Instagram, todos esses outros aplicativos, passaram a ser mesmo a forma que a gente tem mais eficaz, mais rotineira mesmo, de comunicar, de mostrar, de chegar mesmo no paciente, né? Tanto aquele paciente que pode vir a nos conhecer pela rede social, como o paciente que recebe uma indicação de uma amiga, de um parente que operou com a gente. E vai lá, deixa eu ver esse médico aqui no Instagram, então. Vamos ver o que ele tem, o que ele fala, como é que ele é. Então, não tem jeito da gente não existir, não estar presente nessas plataformas digitais. E aí a gente vai aprendendo, né? A gente vai buscando a nossa forma de se posicionar ali dentro mesmo. Acho que uma coisa legal que o mundo está trazendo é a possibilidade de mudança, né? Eu fiz um podcast com a Kênia Sheib, que é sobre comportamento, essas coisas, e a gente estava falando justamente sobre isso, né? A possibilidade de mudança, da gente estar bem e trazer essas mudanças de maneira leve, né? Eu vejo que hoje os nossos colegas que estão começando chegam com um gás muito grande, mas uma expectativa muito alta, né? Como é que a gente pode passar nessas mídias sociais a leveza que deve ser, né, de uma maneira tranquila? Como é que você acha que você pode não só captar os pacientes, como captar o respeito dos colegas, mas como também passar de maneira leve o seu jeito, Pedro, de ser, a maneira como você colocou aqui? Eu trabalho com medicina de maneira leve, eu gosto do que faço, discuto medicina o tempo todo, se juntou 2, 3 meses, a gente já está falando de medicina. Ou seja, você gosta, mas assim, eu acho muito importante, nós que já demos 1, 2 passos, eu já dei mais até do que você, como é que é essa questão de passar essa leveza, de passar essa tranquilidade, de poder estar mudando sem ser pesado, né? Eu acho que isso deve acontecer de uma forma bem natural, bem leve mesmo, como você está falando, né? A gente não pode fingir que as redes sociais não existam, ou não pode se furtar, estar ali presente, mas a gente também não pode substituir a nossa medicina, o nosso trabalho, a nossa formação pela mídia social, né? De nada adianta a gente ter um Instagram maravilhoso, forçar uma imagem e não ter o suporte por trás daquilo ali, né? Então você sabe melhor do que eu que a medicina a gente vai construindo ao longo do tempo. É uma formação que dura a vida inteira. Então, à medida que a gente vai realmente tendo aquela expertise, tendo uma experiência, tendo as habilidades, desenvolvendo mesmo a qualidade daquilo que você está fazendo no seu dia a dia, você acaba transmitindo aquilo ali na rede social com muito mais naturalidade, é muito mais fácil, muito fácil a gente conversar de medicina aqui, porque para a gente é o nosso dia a dia, é o que a gente tem mesmo de melhor, que a gente sabe fazer de melhor mesmo. Então, acaba que a gente consegue passar aquilo ali na rede social de forma mais natural. Então, não fica forçado, não fica artificial, nada disso. A gente acaba conseguindo transformar essa experiência que a gente tem, essa expertise que a gente tem, numa conversa mais tranquila, numa conversa mais leve mesmo, igual você falou, para o paciente ou para quem estiver ali interessado em conhecer um pouquinho mais do nosso dia a dia. Então, acho que isso vai acontecendo de forma natural mesmo, não deve ser forçado. Acabei de me formar na faculdade, eu quero um Instagram com 100 mil seguidores. Não adianta, né? Você não vai conseguir transmitir a autoridade que você não tem. Então, à medida que a gente vai desenvolvendo, vai crescendo mesmo na profissão, eu acho que a rede social vai crescendo junto da gente. A gente vai conseguindo transmitir isso melhor. Eu vejo no seu canal uma questão assim, interessante, que é a questão de informação, né? Se eu fosse fazer algumas cirurgias plásticas que você falou ali, eu estaria tranquilo, nossa consulta seria até mais rápida. Talvez a gente falasse de futebol, alguma coisa assim, porque as informações estão ali. Isso tem esse lado no canal da mídia social, né? Muitas vezes, qual que é mais legal? Você receber um papel que provavelmente o paciente não vai ler aquelas instruções, ou entrar no seu canal e ver quais são as complicações que aquele ali pode dar, quais são as expectativas que você pode ter. Então, esse papel informativo para os seus pacientes, eu vejo que no seu canal tem também, né?
tem a tecnologia nova que você trouxe, por que você trouxe. Então, assim, essa papel informação é muito legal. Pode nem ser para os pacientes que vão fazer a cirurgia com você, mas vai trazer uma informação legal em geral para as pessoas que vão talvez um dia chegar a fazer a cirurgia plástica. Acho que é uma porta de entrada muito, muito importante mesmo. Eu falo com os pacientes que hoje tem tudo no Google, né? Você entra lá, coloca um sintoma que você tem, no Google pode ser um resfriado ou pode ser câncer. E as pessoas sempre acham que o dela é câncer. Então tem muito conteúdo na internet, mas tem, às vezes, pouca informação, né? Então, a gente tenta sempre passar isso um pouquinho mesmo, como informação mesmo, para ter uma fonte confiável. Então você entra ali, gostaria de fazer uma abdominoplastia. Vamos ver aqui o que pode dar de complicação, como é que é o pós-operatório. Então é isso mesmo. A maioria dos pacientes hoje já chega tendo assistido todos os videozinhos. Eu vi que é assim, eu vi que é assado, o meu é assim também. E já tem um encaminhamento bem tranquilo mesmo. Muito melhor do que um papel escrito com 3, 4 páginas que a maioria dos pacientes não ia ler mesmo. Você traz, a gente tem que até modernizar um pouquinho essa relação, né? Até porque hoje as pessoas têm várias maneiras, isso já é claro, né? Cada um precisa de receber o conhecimento de uma maneira, né? E a mídia social trouxe essa possibilidade visual da gente passar as informações, que é muito legal. É a tal da televisãozinha na sala de espera, passando coisas interessantes para o paciente colocar. Nesse sentido, indo para a sua especialidade, né? Eu trabalho com retina. Os meus pacientes eu não vou receber paciente da mídia social, porque ninguém com descolamento de retina vai ler o seu Instagram. Vai chegar no... além de ter dificuldade de leitura, mas vamos colocar assim, ninguém vai se atrever a ir para uma cirurgia de descolamento de retina sem ter uma referência. Uhum. Né? A referência não é ainda uma mídia social. Né? No seu caso, que a mídia social, você vai vendo os resultados, você vai trazendo, você entrega resultado. Né? A plástica tem essa questão que é um pouquinho diferente da... Você pode ser a reconstrutiva, né? Mas se você está mexendo com a parte estética, você está entregando resultado. Né? Qual que é a diferença que você vê para as mídias sociais, pegando a sua própria especialidade, né? Na reconstrutiva e na estética? Como é que é isso aí para você? Realmente os pacientes procuram muito a mídia social, na maior parte das vezes, para complementar mesmo algum tipo de indicação, alguma referência mesmo. E isso é uma coisa interessante, tanto na estética quanto na reparadora. Tem alguns trabalhos, né? Na verdade, um trabalho científico aí que mostra que os pacientes retêm em média 30% do que a gente dá de informação para eles nas consultas. E geralmente é o que eles querem ouvir, né? Então eles vão reter aquela parte que a barriga vai ficar chapadinha, mas vão esquecer aquela parte da cicatriz, vão esquecer que pode ter um seromazinho, alguma coisa assim. Então, na mídia social, é importante a gente tratar tanto dessa questão da entrega de resultado, né, da particularidade da especialidade mesmo, que tem um foco muito importante no resultado, mas também reforçar, entre aspas, o que a gente está dizendo ali na consulta. Né? Então, o paciente assiste aquele videozinho antes, vai na consulta, tira algumas dúvidas, assiste os videozinhos depois e consegue perceber, consegue pegar mesmo de forma mais específica, mais concreta, né? Tanto a questão do resultado na estética, na reparadora, todos eles querem um resultado positivo, né? Mesmo na reparadora, eu brinco que toda cirurgia plástica é estética de alguma forma. Não tem jeito. Não tem jeito. Tanto a reparadora quanto a puramente estética, o paciente sempre vai querer um resultado mais bonito, e a gente também quer um resultado mais bonito, desde que seja também funcional. Né? Então, o Instagram trabalha isso das duas formas, tanto evidenciando um pouco mais essa questão dos resultados que a gente pode conseguir, quanto também reforçando os periféricos, entre aspas, né? O que pode acontecer, como é que vai ser o pós-operatório e tudo mais. Eu acho que trazendo essa questão da mídia social para nossa profissão, né? Nós pegamos
essa importância da mídia social, a gente já tinha um caminhar na nossa profissão. Então ficou mais fácil da gente entender e criar um canal mais profissional, né? Os jovens de hoje, você falou que dá aula, eu também lá no hospital a gente tem não só a PUC, como tem a residência, como temos os fellows. E quando a gente começa a ser acompanhado por esse pessoal, a gente acaba acompanhando eles também. Sim. E percebe que a pegada inicial não é uma parte profissional. Como é que você orienta seus alunos sobre aquilo ali, aquela exposição que ele está tendo ali, de maneira mais aberta sobre a vida deles, quando eles vão transportar para a vida profissional? Outro dia eu falei com o fellow que está muito na night. Eu perguntei para ele, você não se preocupa com isso? Ele falou assim, doutor, quando a gente tiver que se preocupar, a gente só troca o endereço. Aí eu falei, mas você sabia que o que está aí na internet é para sempre, né? Então como é que você trabalha isso para as pessoas mais jovens? Como é que você, ao mesmo tempo, a gente tem que abrir a cabeça, né? Porque a exposição não tem a mesma pegada da exposição na nossa cabeça de uma geração acima do pessoal de hoje. Mas como é que qual que é a orientação que você dá? Eu costumo dizer, até para os residentes também, que apesar vamos dizer assim, do glamour, da exposição toda que principalmente a cirurgia plástica tem nas redes sociais e cada vez crescendo mais, cada vez mais querendo mostrar mesmo o trabalho, como é que é o dia a dia, como é que são as coisas, a cirurgia plástica não deixa de ser uma especialidade médica, né? Então, nós somos médicos antes de sermos cirurgiões gerais e antes de sermos cirurgiões plásticos. E tudo isso que está na rede social, tudo isso que que a gente mostra no Instagram ou qualquer que seja a plataforma, deve sempre estar atrelado ao nosso código de ética médica, às nossas condutas como médicos. Então, o Instagram é muito bacana, mas é como a gente estava falando há alguns minutos, né? Muitas coisas têm filtro, muitas coisas têm Photoshop, tudo parece que dá sempre certo, né? Ninguém coloca no Instagram aquela mama que às vezes ficou um pouquinho assimétrica e você teve que voltar para corrigir. Ninguém coloca no Instagram aquela cicatriz que ficou feia, você teve que voltar para corrigir. Mas isso acontece com todo mundo, né? Com 100% dos médicos, 100% dos cirurgiões. Então, a gente não pode esquecer do código de ética, das nossas condutas éticas mesmo como médicos, e substituir isso por um Instagram bonito, porque não é isso que a gente vai viver todos os dias da nossa vida. Claro que a gente quer mostrar o que a gente sabe fazer de melhor, claro que a gente quer mostrar os resultados maravilhosos que a gente tem, e a gente tem, uma grande maioria dos resultados são muito bons, são excelentes, a grande maioria dos pacientes fica muito satisfeita, mas a gente não pode substituir o nosso dia a dia, a nossa formação como médicos pelo Instagram. Isso é um complemento, acho que a rede social traz um complemento de extrema importância, porque a gente tem uma visibilidade enorme, que nem a televisão nunca conseguiu dar para ninguém, né? Então, o número de pessoas que podem nos ver, que podem nos acompanhar e conhecer mesmo o que a gente consegue fazer é imenso. A gente não pode se perder nesse mundo aí de pessoas que estão vendo as coisas boas que a gente está fazendo e esquecer, né, que a gente também tem dificuldades, que a gente também trabalha com o ser humano e o ser humano reage de formas imprevisíveis, dependendo da situação. Então, trazer esse Instagram para a nossa vida, mas não se mudar para o Instagram. Eu brinco com o pessoal das mídias sociais que eu vivo no metaverso há muito tempo. Eu vou comprar uma casa no metaverso, que para mim o metaverso é ali todas essas redes sociais que estão só crescendo para virar um metaverso de fato. Mas não dá para a gente largar o mundo real ainda não, né? Precisa ficar um pouquinho atrelado ao que a gente tem de ética e de conduta médica mesmo. Você tocou no assunto que eu adoro, né? Que é justamente aonde nós vamos chegar na nossa comunicação, né? O metaverso é uma coisa que me encanta, né? A possibilidade de você trazer o que é real e o que é virtual de maneira muito juntas, né? E dentro dessa pegada, como é que você acha que isso vai entrar na cirurgia plástica, na medicina em geral? Como é que o metaverso, vou pegar direto a palavra, se o Facebook, o Instagram
o WhatsApp chama Meta, significa que esse trem já entrou. Né? Eu fui parar no Vale do Silício para entender isso melhor, mas eu queria a opinião de uma pessoa que mexe com cirurgia plástica, que tem aí a possibilidade de... As oportunidades vão aparecer na medicina no metaverso, mas como é que você pensa nisso aí? Como é que você trabalha isso na sua cabeça? Eu acho que, como todas as redes sociais, como não só redes sociais, mas como toda essa revolução tecnológica que a gente vive cada vez mais rápido, né, existem pontos positivos, existem pontos negativos, existem oportunidades, e existe também aquele perigo que a gente falou de se criar um conceito ou uma ideia de perfeição, né, de que realmente a gente possa viver a vida do metaverso e só a vida do metaverso. Então, acho que realmente eu sinto que a gente cada vez mais vive uma vida mista, digamos assim, né, entre o que é real e o que é virtual. Isso é importante, é interessante, são os tempos que a gente vive mesmo. Brinco que eu vivo no metaverso porque a gente fica no Instagram e praticamente tudo que a gente faz no trabalho a gente põe no Instagram. Eu tenho uma filhinha pequenininha que eu gosto muito de colocar ela no Instagram e todos os meus pacientes chegam no consultório perguntando como é que tá a Luísa, como é que ela tá, se ela tá crescendo, se ela tá falando, se ela tá brincando. E acaba que isso vai misturando a vida real e a vida virtual, né? A grande preocupação que às vezes a gente tem que ter mesmo é de não tentar transpor tudo que a gente tem de possibilidade no metaverso para a vida real, como mesmo o avatar perfeito, que tem as curvas perfeitas, que tem o corpo perfeito. E a gente quer transportar esse avatar para nós mesmos, né, na vida real, nas fotos, no Instagram e tudo mais. Então, assim, acho que a tecnologia e a forma que a gente vive na tecnologia vai ser cada vez mais entranhada mesmo, mais misturada mesmo com o dia a dia que a gente está. Você me trouxe uma curiosidade aqui, né? O conceito de beleza ele vai mudando com o tempo, né? E provavelmente na história da cirurgia plástica isso vai acontecer não só com o tempo, como com a cultura, né? Se você fosse médico lá na Europa, na África, na Ásia, o conceito de beleza para a cirurgia plástica ele provavelmente ele vai mudando, né? Qual que é o papel das mídias sociais no conceito de beleza? Já está impactando? Demais da conta, né? Impacta muito. No conceito de beleza, assim, eu quero... Tanto no conceito quanto na percepção. Nas curvas. Na nossa própria percepção, né? Então, assim, a gente tem... Isso começou principalmente a aparecer quando os celulares começaram a ter câmeras, né? Tanto... câmera atrás como câmera na frente, as pessoas começaram a tirar selfie, né? A selfie modifica muito a percepção que a gente tem do próprio rosto, né? A gente planifica aquela imagem em 3D de muito próximo, então o ângulo de abertura da lente, tudo isso vai interferir na visão que a gente tem do nosso rosto, do nosso nariz, da nossa orelha, na proporção que a gente vê, né? Os padrões de beleza mudam muito mesmo, né? De geração, de época e de país e tudo. Mas as proporções, Cláudio, mudam muito pouco. Então, as proporções, quadril, cintura, nariz, face, olho, orelha, essas proporções que a gente considera bonitas, elas mudam muito pouco, né? Então, uma época vai ser uma mulher mais cheinha, com curvas mais exuberantes, outra época vai ser uma mulher mais magra, com menos curva, mas a proporção ali acaba mudando muito pouco. Mas nas redes sociais, a gente acaba conseguindo ajustar um pouquinho aquela proporção, uma pose diferente, uma posição diferente, aquilo que a gente estava falando da barriga, sentado, até a Gisele Bündchen tem uma dobrinha na barriga, mas na internet a gente não está assim tão bem sentado, né? Na foto tem o ângulo, tem tudo, então isso interfere muito mesmo, o que os pacientes buscam de formato mesmo, de corpo, de proporção, de formato de rosto, de nariz principalmente, existe uma influência muito grande das fotos, na rede social para o que os pacientes procuram. E isso em cada país mesmo, né? Eu já fui
muitos países, acompanhar vários cirurgiões, cada um acrescentando alguma coisa na minha formação, principalmente lá no começo. E é interessante você discutir algumas coisas, alguns casos com os colegas, e as condutas são totalmente diferentes, né? O tipo de prótese mamária que a gente usa no Brasil praticamente não existe na Europa. O tipo de cirurgia facial que a gente faz no Brasil praticamente não se faz na Europa. São coisas bem, bem regionalizadas mesmo. E a rede social tende a regionalizar isso mais ainda, porque a gente vai acompanhando ali os nossos influenciadores, as pessoas que a gente conhece da nossa região, do nosso grupo social mesmo. E acaba tendo uma influência bem importante no que os pacientes gostariam, no que eles desejam de resultado. Você me deu uma curiosidade aqui, né? Eu ia embarcar nessa questão de metaverso, mas vou voltar um pouquinho atrás aqui, que eu adoro o tal do metaverso. Acho que para plástica vocês vão sair na frente, vocês são conceituais, poxa. Eu não tenho essa percepção, né? Você falou de avatar, falei, cara, como é que vai ser o avatar? Assim, né? Como é que eu vou criar? Meu avatar era muito doido. Eu lá no Vale do Silício, o pessoal morria de rir dos meus avatares, porque eu viajo muito na questão. Mas assim, na questão hoje, né? Numa questão inclusiva, né? Hoje a gente está conceituando a beleza nos vários formatos, né? Graças a Deus, né? A gente está saindo não só da Gisele Bündchen, que é linda, mas está trazendo outros conceitos de beleza. Como é que é isso para o cirurgião plástico, né? Como é que uma pessoa mais gordinha vai continuar gordinha? Porque vou falar aqui no meu linguajar quase que não de... A anca já está maior, as coisas já estão maior, mas como é que você vai conceituar ela naquela beleza de pessoa... Como é que é? GG? Como é que é? Eu não sei como é que fala. Mas isso é muito legal, porque você saiu de um conceito só, né? Graças a Deus, você saiu de uma pele só. Né? Hoje vão ser várias peles que você vai trabalhar, são várias, e tudo de maneira muito legal, né? Eu sou apaixonado, por isso que eu brinquei com você. Eu ia morrer de fome se eu fosse plástico, porque é tudo tão lindo para mim, né? Eu tenho esse conceito, mas assim... já está trazendo isso, né? Não é só um conceito só. Claro, a questão da beleza, ela é muito diversa mesmo, né? Como você mesmo disse, a gente nunca vai buscar em todos os pacientes o mesmo padrão de beleza, a mesma característica de beleza. Então, a proporção é importante, como eu estava dizendo, né? Então, a pessoa que tem o quadril um pouquinho mais largo, como você disse, vai querer ter uma mama um pouquinho maior, vai querer ter uma cintura um pouquinho mais fina para ter aquele corpo mais violão, outra vai querer um corpo mais reto, com menos curvas, mais magrinha. E isso é até, vamos dizer assim, até democratiza um pouco a cirurgia plástica, porque a gente não tem mais, né? Não tem aquela obrigatoriedade, digamos assim, de tentar buscar um padrão único de beleza e que muitas vezes a gente não consegue mesmo alcançar. Aquilo que a gente começou a nossa conversa, né? De expectativa e de realidade. O que o paciente espera, o que a gente pode entregar para ele. Então, ter essa percepção de que existem várias belezas, vários tipos de beleza e que cada tipo de paciente, cada formato de corpo, cada formato de rosto vai se beneficiar de uma intervenção diferente, é muito bacana mesmo, é muito democrático mesmo, porque a gente consegue trazer beleza e trazer a sensação de beleza, que mais importante do que eu olhar para um paciente, mais importante do que eu olhar para uma pessoa e achá-la bonita, é ela se achar bonita. Então, a gente consegue, na moça que tem mais curvas, na moça que tem menos curvas, nas duas situações, né, num tipo de pele ou no outro tipo de pele, que vai ter uma característica étnica ou outra característica étnica, deixar um nariz mais proporcional àquele tipo de rosto ou ao outro tipo de rosto, e não fazer nariz igual para todo mundo, né? Não tentar deixar o mesmo contorno corporal para todo mundo. Cada um tem a sua própria beleza e os pacientes se sentem satisfeitos com isso, né? Não existe mais aquela paciente que... até existe, na verdade, mas cada vez menos tem aquela paciente que tem um biotipo X e quer chegar num biotipo Y. Isso é uma transição impossível e que cada vez menos pessoas querem. Ela quer ficar no seu biotipo X, só quer ficar mais, melhorar um pouquinho uma curva, melhorar o bumbum, melhorar a mama, mas permanecendo na beleza do seu próprio biotipo. Eu acho legal, né? Porque isso que você colocou, para mim é muito claro até nas pequenas coisas, né? Aquela história de que
quando sua namorada, sua esposa vai num salão, é importante você falar com ela que, poxa, trocou o cabelo. Mas normalmente, nós homens, né, principalmente, não gosto de falar assim, porque hoje nem pode falar muito assim, mas a gente observa menos essas coisas. Mas o que eu ia falar assim, quando a gente vai e corta o cabelo, normalmente quem mais percebe isso somos nós mesmos. Né? Quando eu vou lá, faço minha barba, deixo do meu jeito, eu vou lá, eu me olho no espelho. É raro alguém falar, você fez a barba hoje? Né? Você cortou o cabelo hoje, mas na relação isso é legal. Mas o importante é realmente a gente se gostar. Né? Os últimos podcasts meus, ele tem trazido essa questão, que eu acho que é um dos propósitos do hashtag Fala Claudão, é justamente esse, de você trazer uma certa leveza para a vida das pessoas. Né? E eu acho que a gente já trouxe aqui pessoas que falam como chegar num posicionamento físico sem a parte cirúrgica. A gente já trouxe aqui pessoas para falar também como é que você vai se sentir bem sem mexer nada na parte física, só na parte, né, de processo mental mesmo. E agora a gente está trazendo, né, o shape mesmo. Né? Peraí, eu vou te cortar, te fazer melhor, te fazer, né, aquilo que está te incomodando. Tem gente que incomoda com a barriga, tem gente que se incomoda com a perna mais grossa, tem gente que se incomoda com o nariz, com o formato do rosto. Então, essa parte hoje de você poder ter a possibilidade de se sentir bem, ela é muito legal. Né? Ao mesmo tempo, o que a gente gostaria de estar passando é a possibilidade da pessoa se sentir bem sem precisar ir atrás de conceitos. Né? Sem precisar ser outra pessoa. Né? Então, isso é muito legal. Né? Agora, chegou uma pessoa... eu sei qual vai ser a resposta, né? Mas chegou uma pessoa que você percebe que está além além do bisturi, como é que você faz? Você tem uma equipe multidisciplinar? Como é que é a sua questão? Essa pessoa precisa de outros tipos de intervenção, né? Não é tão comum, assim como algumas pessoas pensam, mas eventualmente a gente recebe mesmo no consultório alguns pacientes que têm algum transtorno dismórfico corporal, que seria uma percepção inadequada do corpo. O paciente está magro, mas acha que está gordo. O paciente já tem uma proporção bonita de determinada região do corpo, mas acha que precisa mexer ali. Às vezes pacientes que já fizeram 4, 5, 6 procedimentos de cirurgia e ainda estão insatisfeitos, apesar de a gente ver um resultado positivo. Esses pacientes não são bons candidatos à cirurgia porque eles não vão resolver, não vão se satisfazer com aquilo. Nem tanto pelo formato, nem tanto pelo resultado estético da cirurgia, mas pelo que a pessoa espera ou pela forma como ela se enxerga. Então, são pacientes que a gente precisa de um acompanhamento psiquiátrico, psicológico, para tentar reverter, para tentar estabilizar melhor essa situação mesmo. E é importante que a gente perceba isso, Cláudio, porque às vezes na correria do dia a dia, né, um paciente, outro paciente, às vezes pode haver algum momento em que a gente não tem tanto essa percepção, essa sensibilidade para sentir esse tipo de paciente, mas isso é muito importante, porque é um paciente que às vezes quer se submeter a um procedimento cirúrgico, a um tempo de recuperação, mas não é isso que ele precisa. O que a gente estava dizendo, o que o paciente precisa é sentir-se bem consigo mesmo. Então, se uma mudança estética vai produzir uma melhora na sensação que a paciente tem com ela mesma, na autoestima dela ou dele, né, como a gente falou, é ótimo. Agora, se isso não vai acontecer, não adianta a gente operar. Esse paciente precisa mesmo de ser encaminhado para o colega psiquiatra ou psicólogo que a gente conhece, de confiança, para poder ter um acompanhamento de outro escopo aí. Eu vejo nesse mesmo sentido, né, quando a gente vê algumas propagandas mesmo, né, sobre a harmonização facial. A palavra harmonização está meio que na moda, eu acho, né? Não sei. Bastante. E aí, mas você olha assim para o resultado, você fala assim, tá, as linhas estão assim bem geométricas, mas na minha opinião não está muito harmônico, né? Porque a pessoa não parecia ser daquele jeito. Ele mostra o antes e o depois e fala assim, mas mudou demais. Isso é outro. É outra pessoa, né? Como é que é essa harmonização mudando, né? Mas assim, entrando nesse conceito, é lógico que tem
em toda profissão tem os bons, tem os ruins. No caso da plástica, tem até profissionais que não são médicos mexendo com isso, mas assim, no sentido assim, até que ponto essas harmonizações elas não estão trazendo conceitos que a gente deveria evitar? E como é que é isso para os cirurgiões plásticos? Aí? O grande problema que a gente vê mesmo é a receita de bolo, né? Medicina, você sabe muito melhor do que eu, não é receita de bolo em nenhuma situação. Muito menos na cirurgia plástica, muito menos na estética. Então, a gente deve procurar proporções mesmo, deve procurar equilíbrio. E esse ou deveria ser o objetivo mesmo de harmonização facial. Harmonização facial é nada mais que um termo que apareceu de forma mais recente, mas não é nada diferente do que a gente buscou desde que a cirurgia plástica apareceu, né? Desde os primeiros retalhos de reconstrução de nariz, que são a origem da cirurgia plástica. Então, se a gente tem aquela receita de bolo, tentar criar ângulos muito perfeitos, linhas muito retas, eu brinco que a natureza não faz praticamente nenhuma linha reta, né? Absolutamente reta, pouquíssimas. Se você procurar no corpo da gente uma linha que seja totalmente reta, praticamente não vai encontrar. Então, se a gente começa a criar primeiro uma receita de bolo, né? Todos os meus pacientes eu vou angular a mandíbula, vou definir o malar, vou alargar o ângulo bigonial da mandíbula nos homens, vou estreitar, vou aumentar o queixo nas mulheres, vai ficar todo mundo igual, né? Começa a ficar todo mundo parecido com o Buzz do Toy Story. Isso deixa de ser mesmo harmonizar, isso passa a ser mesmo só uma receita de bolo. Agora, quando a gente trabalha a harmonia de uma forma mais equilibrada, aí as coisas ficam boas mesmo, né? O que eu te disse, o objetivo da cirurgia plástica, da dermatologia e da harmonização, penso que deve ser as pessoas olharem para você e pensarem: nossa, Cláudio, como você está bem, como você está jovem, como você está bonito, como você está descansado. Não olhar para você e falar assim: nossa, legal a harmonização que você fez. Eu acho que finalizando aqui nosso bate-papo, que passou rápido, né? Que gostoso, né? Que a gente está aqui conversando. Justamente tentar passar para o pessoal isso, né? Eu acho que cirurgia plástica, a gente traz um resultado muito bacana para as pessoas, desde que elas estejam bem. Né? Eu acho que as pessoas elas têm que estar bem para te procurar. Né? Eu acho que elas não podem te procurar para ficar bem. Né? Eu não sei se eu tenho essa sensação, que eu acho que se elas te procurarem para ficar bem, elas vão acabar continuando não tão bem, né? Então, eu queria que finalizasse com você realmente passando o que você percebe do mundo de hoje, que em relação à sua profissão e um pouquinho além, né? Eu acho que a gente está aqui justamente para o além, né? Para a questão não é só a cirurgia plástica, né? Qual a percepção nesse mundo cheio de mudanças, nesse mundo cheio de expectativas? Como é que você, que entrega um resultado, né? Vamos colocar assim, que é bacana, né? As pessoas deveriam estar ali, o que a gente acabou de falar, se sentindo bem com o resultado, mas assim, e que é muito legal, gente, você ir atrás de estar bem é sensacional. Né? Por que um oftalmologista está querendo conversar com um cirurgião plástico dentro desse espaço? Justamente isso, acho que a gente tem que trazer a possibilidade das pessoas se sentirem bem, daquilo ali que sempre ficou ali moendo, assim, eu podia ser um pouquinho melhor, ir para aquilo ali. Mas eu acho que o legal é estar bem como geral, né? Mas o que você fala aí para a gente despedir aqui? Acho que é exatamente isso. É aquela questão do namoro que eu estava brincando, né? Que a gente vai namorando a cirurgia plástica, namorando até chegar na hora de casar. Se a gente não está bem com a gente mesmo, se a gente não está se sentindo bem, não tem namoro que fique bom, né? Não tem relacionamento que vá para frente da forma que a gente gostaria. Então, a cirurgia plástica tem uma capacidade impressionante, que a gente só percebe mesmo no nosso dia a dia, de mudar mesmo a vida das pessoas, de mudar a forma de se relacionar, a forma de trabalhar, mudar o tipo de roupa que os pacientes usam, mudar o tipo de atividade que eles fazem, atividade física, atividade social. Isso é muito importante, mas realmente não é a forma ideal de se aproximar da cirurgia plástica, não é colocar nela todas as responsabilidades de transformar por completo a vida que está ruim para uma vida totalmente boa, né?
é de complementar mesmo uma relação consigo mesmo que está boa, mas que pode melhorar, pode trazer alguma coisa a mais. E essa questão das redes sociais, essa questão, né, que eu sei que você gosta muito do metaverso, a gente até falou um pouquinho, isso não tem volta, né? Veio para ficar mesmo. E cada vez a gente tem que aproveitar mais o metaverso e as ferramentas de tecnologia que a gente tem para mostrar o que a gente pode fazer de melhor mesmo, para mostrar o que a gente tem de opção, de oportunidade, para esclarecer também quais são as nossas limitações, aonde a gente pode chegar para tentar trazer o melhor possível para os pacientes. Pedro, obrigado mesmo por ter aceito o nosso convite. Foi muito gostosa a nossa conversa. Espero que vocês tenham gostado, né? A gente está tentando passar para vocês no podcast justamente essa questão de estar bem, né? Então a gente está tentando, com esses papos nossos, com essas nossas conversas, trazer ferramentas para vocês ficarem bem, né? Como a gente colocou aqui, não adianta uma cirurgia plástica se você não está bem nas outras questões, mas a cirurgia plástica ajuda a gente a ficar feliz sim, a gente se sentir bem. Então eu acho que é isso, né? A gente tentar trazer para vocês uma leveza, essa é a nossa intenção. Agradeço demais quem participou aqui com a gente, né? E esperem que o próximo podcast também vai ficar muito legal. Pedro, obrigado mesmo. Foi muito gostosa a nossa conversa aqui. Eu que agradeço, Cláudio. Foi um prazer. Muito obrigado pelo convite. Show de bola.